segunda carta, aliás, em 2 Crônicas, capítulo 7, para a nossa meditação. Segunda Crônicas 7, a partir do versículo de número 12. Vocês acharam isso? Não? A partir do verso 11. Verso 11, diz o texto: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: Ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 15. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa palavra que foi lida. Nós a entregamos na mão do Espírito Santo, pois Ele tem o poder de nos convencer e de nos conduzir às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, e fazer tudo quanto Tu queres fazer conosco nesta noite. Para tanto, te peço da Tua sabedoria, da Tua graça, da Tua unção, para que eu me faça entendido, e por conta dessa Tua palavra, a Tua presença seja intensificada no nosso coração, na nossa alma, que seja uma noite inesquecível, pois é a primeira ceia do ano de 2020 com as filiais. Assim consagramos a nossa noite, assim bem como as nossas vidas, no precioso nome de Jesus. Você pode dizer para o seu irmão: Deus tem uma palavra poderosa para nós. Nós estamos falando de aliança. Todos os domingos Deus tem me dado mensagens que falam sobre aliança. No primeiro domingo do mês, nós falamos sobre a aliança do crescimento, no outro aliança de amor, no outro aliança de paz, e domingo próximo passado nós falamos sobre a aliança de restituição, e hoje nós vamos falar sobre a aliança de arrependimento. Aliança de arrependimento. Todos nós conhecemos esse texto de Salomão, e nesse momento, no ato consagratório, onde Salomão está colocando para Deus a sua casa, a construção, todos os detalhes que haviam no tabernáculo, pois Salomão conseguiu fazer no templo de Deus com muito mais detalhes, porque você está falando do tabernáculo que era móvel, e agora Salomão está construindo uma casa imóvel com todos os detalhes e mais alguma coisa. Em 20 anos é a segunda vez que Deus aparece a Salomão e fala com Salomão. Todas as vezes que nós consagramos a nossa casa, diga assim: eu sou casa de Deus. Todas as vezes que nós consagramos a nossa casa, que é a morada de Deus, nós acreditamos que o ato de consagrar é o momento que Deus quer nos falar de uma forma mais pontual, mais diretiva, para que nós possamos entender, o que Deus quer falar conosco. E nesse momento que Salomão está fazendo ali a consagração da casa, Salomão sabia da situação do povo, dos homens, em razão dos seus pecados. E Salomão, ele pede ao Senhor que o Senhor usasse de misericórdia com o povo judeu, que o Senhor recebesse aquela casa que foi edificada para ele, que as pessoas pudessem ter o seu coração contrito, que as pessoas pudessem a cada dia se voltar
momento que Salomão consegue fazer o ato consagratório, diz o texto que a glória de Deus encheu a casa. E os sacerdotes ficaram totalmente atônitos em razão de tudo que Deus fez. Naquele momento foi algo inesquecível. E Deus, Ele agora faz uma promessa, uma aliança. Aliança é acordo entre as partes, com o mesmo objetivo. Não há aliança com objetivos diferentes, né? Você se aliancia a alguém com o mesmo propósito. E todas as vezes que nós falamos de aliança, sempre foi Deus que propôs ao homem a sua aliança. São termos bíblicos, né? Se você for buscar, você vai ver que Deus é o Deus de aliança. E Deus estabelece as suas alianças com os homens para que os homens pudessem estar próximos, para que os homens pudessem estar cada vez mais cheios de Deus, cheios da sua presença. E arrependimento? O que seria arrependimento? Eu vou traduzir basicamente o que eu escrevi. É sentir triste por causa do pecado e decidir mudar. E se arrepende, rejeita o pecado e reconhece que precisa de Jesus, né? Esse é o arrependimento. Então, naquele momento, Deus, Ele diz, verso 14, muito conhecido por nós: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Eu quero me ater rapidamente ali no se, porque se você buscar, se é um condicionamento. Deus está condicionando aquilo que Ele vai prometer à inclinação do povo. Então, se é um condicionamento, Deus está condicionando aquilo que na verdade Ele diz que vai fazer, para que o povo pudesse ouvir a voz de Deus, se inclinar, ter o seu coração arrependido, para que então, depois a gente vai entrar no então, né? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, diga comigo, humilhar, orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então é uma promessa. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos, verso 15, né? Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fizer onde? Neste lugar, diga, a oração que eu fizer. Depois do verso 14, Deus promete ouvir a minha oração e atendê-la. Mas para isso eu tenho que ser o quê? Um tabernáculo, um templo, onde Deus mora através do Espírito Santo, um templo santificado para a glória de Deus. Você pode dizer, irmão, você é um templo santificado para a glória de Deus. Pois bem, Salomão começa não só a receber esses detalhes da promessa de Deus, como agora Salomão transmite ao povo. E como é importante quando a gente, na nova aliança, no século 21, qual é o entendimento que nós temos enquanto templo já santificado, já consagrado, né? Porque no processo da nossa conversão e da nossa estada, caminhada com Deus, a gente vive o processo da santificação, que está exatamente inserido no plano da salvação e na doutrina da salvação. Primeira coisa que Deus faz conosco no plano da doutrina da salvação é a justificação, né? Depois da justificação, o Senhor traz para nós a regeneração. Depois da regeneração, o Senhor nos traz a adoção. E depois da adoção, o Senhor nos traz o que é santificação. Justificação é um ato único, porque a morte de Jesus te justificou e fez você um homem perdoado. Ponto. O processo da regeneração é quando nós mudamos de vida. Quem é regenerado? O nosso espírito. Entretanto, porém, infelizmente, a nossa alma, ela não é restaurada. É onde reside o nosso livre-arbítrio. E muitas
muitas das vezes nós erramos, porque nós temos uma alma não regenerada, mas temos uma alma que é convencida diuturnamente pelo Espírito nosso, através do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo, através do nosso Espírito, ele nos convence que nós hoje somos um povo separado e precisamos a cada dia nos arrepender de pecados que muitas das vezes nós pecamos, mas nós não temos entendimento que pecamos, porque nós falamos de uma relação com Deus altamente santo. E muitas coisas que para nós a gente não enxerga como pecados, mas aos olhos de Deus santos são pecados. E às vezes, por conta dessa não percepção de pequenos ou pecados imperceptíveis, a gente vai acumulando, sabe? E daqui a pouco a gente está fazendo tantas outras coisas que um cristão não deveria fazer. Então a gente precisa a cada dia fazer uma reflexão para que a gente possa cada dia mais andar com o Senhor, né? Quando a gente fala da adoção, a gente fala que a gente se tornou filhos de Deus. Diga comigo, eu sou filho de Deus, adotivo. Diga, a morte de Jesus foi celebrada, na morte de Jesus foi celebrado, né, solenemente a minha adoção. Deus nos fez filhos dele também. Amém? E a santificação é um processo. Enquanto Jesus não voltar para buscar a igreja, quando nós receberemos o corpo glorioso, nós estamos sujeitos ao pecado, mas nós não deveríamos pecar. Diga para o seu irmão, você está sujeito ao pecado, mas quer lugar, você não pode pecar, porque Jesus fez muita coisa por você. Aleluia. Você diz aleluia? Você diz mais uma vez aleluia? Aí nós pensamos, agora eu já fui perdoado, meu pecado foi perdoado, mas a gente também fala sobre o pecado original. O pecado original foi o pecado que Adão, nosso pai, o nosso tronco maior, único, primeiro, único não, primeiro. E em razão do pecado de Adão, nós herdamos uma natureza pecaminosa. Por isso que Jesus, no ato ali daquela mulher que foi pega no ato do adultério, Jesus disse: quem não tem pecado atire a primeira pedra. O que nós precisamos cuidar é porque se a gente não cuidar, não vigiar, a gente poderá fazer coisas que vai entristecer a Deus, e de repente coisas que nós já deveríamos estar vivendo, a gente não está vivendo, porque existe alguma coisa se interpondo entre nós e Deus, que se chama o quê? Pecado. Entende? Vocês estão ainda aí para falar disso? Então, eu queria chamar a atenção de vocês para Romanos 3, 23, do 22 ao 23. Depois a gente vai continuar em Romanos. Eu quero estar falando alguma coisa concernente a isso. Põe lá para mim. Romanos 3, do 22 ao 23. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós estávamos destituídos, né? Aquela glória que Salomão, ao consagrar o templo, a glória de Deus inundou, invadiu aquele lugar. O homem, por causa do pecado, ele ficou destituído. Por isso, agora Paulo está trazendo para nós, para os judeus, para as pessoas não convertidas, da importância, né, da gente não permitir que pecados pontuais, né, às vezes a gente não tem noção que aquilo de repente é algo que é pecado aos olhos de Deus. Então a gente deve estabelecer uma aliança de arrependimento. Quando é que eu devo me arrepender? Eu devo me arrepender que dia? Todos os dias. Você está comigo? Quando a gente faz uma aliança de arrependimento, aliança é acordo entre duas pessoas com o mesmo objetivo. E o que faz com que o meu caminho, as portas que estavam fechadas, coisas que entristeciam a Deus, sejam removidas? Qual é a única
única coisa que faz com que aquilo que estava se interpondo entre eu e Deus seja removido: arrependimento. Diga: arrependimento é o antídoto para o pecado nosso de cada dia. Arrepender-se todos os dias, ainda que você não tenha noção de que alguma coisa que você fez seja, você precisa ser: Senhor, me perdoa. Perdoa os pecados dos meus filhos, perdoa o pecado da minha esposa, perdoa o pecado do meu marido, perdoa o pecado da minha casa, todos os dias. Que tipo de pecado? Pensamento, palavra, ação, consciente ou inconsciente, voluntários ou involuntários, por omissão. Você viu alguém fazendo alguma coisa errada, você se omitiu. Você viu a sua esposa fazendo alguma coisa errada, você se omitiu. Você viu o seu marido fazendo alguma coisa errada, você se omitiu. Pecado de omissão. Se você se omite, o outro não vai ter possibilidade de se consertar, nem de reavaliar. Então, o arrependimento, a aliança de arrependimento, é a gente entendendo o seguinte: o condicionamento de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter, se arrepender dos seus maus caminhos, então, aí Deus entra com a promessa. Lembra de Jó? Ele oferecia sacrifícios, levantava de madrugada para pedir perdão a Deus pelos pecados que porventura os seus filhos pudessem ter pecado. Um homem precavido, né? A gente precisa dizer a cada dia para Deus: Senhor, o Senhor me salvou, eu sei que o Senhor fez na minha alma, só eu consigo avaliar, né, a alegria da salvação como uma coisa boa, contínua. Senhor, me guarda de pecar contra Ti, me conduza pelas veredas retas, me livra de caminhos tortuosos, de decisões que eu não vou ser bem sucedido. O Senhor conhece o meu futuro, me guarda, me protege. Eu me arrependo, se porventura eu quero me arrepender antecipadamente. E em razão desse arrependimento antecipado, o Senhor não permite nem que eu consiga continuar numa empreitada onde Deus não está, onde você vai ser mal sucedido, eu vou ser mal sucedido. Então nós aprendemos com o patriarca. Seguindo aqui o Romanos 5,12 também, eu quero falar rapidamente. Olha para mim, por favor. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Deixa eu agora para você. Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, para que nós sejamos eternizados no nosso espírito. Mas todos os homens, depois de Adão pecou, todos os homens passaram a quê? A morrer. Como foi grave o que Adão fez com Deus, né? Deus, quando enviou Jesus, Ele veio para solucionar a nossa eternidade. Imaginemos, por que Deus colocou um anjo com uma espada desembainhada, inflamada, ao redor da árvore da vida? Porque o homem, depois de ter pecado, se ele comesse da árvore, meu irmão, não tinha mais jeito. O homem estaria separado eternamente de Deus. Então, como o físico ficou comprometido, Deus buscou na pessoa de Jesus salvar o nosso espírito, até porque Deus é Espírito. Aleluia. Diga para o seu irmão: a sua terra comprometeu, mas o céu está de pé, lavado e remido pelo sangue. Teu nome está escrito no livro da vida. Isso é mover de Deus na vida, na nossa casa, na nossa geração, ascendente, descendente. A eternidade está garantida. Aleluia, aleluia. Ao céu onde vou para sempre morar. Com quem? Com os remidos na luz do Senhor. Você já se vê dançando e entrando no céu? Sou feliz, sou feliz. Com quem? Com esta glória,
não pode ser comparada com as aflições que nós enfrentamos todos os dias. Esta glória, essa presença não pode ser comparada com a alegria que há na nossa alma. Aleluia! Ei, glória! Muito espiritual, eu sou feliz. Eu vou fazer isso um dia, eu sou feliz. Eu vou botar dificuldade, eu sou feliz. Vou botar armadilha, eu sou feliz. Não sei o que você vai fazer, mas uma coisa eu sei: o Senhor vai enviar o seu anjo na minha frente, e todas essas coisas serão removidas, porque eu estou aliançado, eu tenho uma aliança com o Senhor. E nesta noite, nós estamos focando a importância do arrependimento, que eu queria que você entendesse que é algo profundamente relevante. Agora, Romanos 7, do 21 ao 25, para a gente continuar nessa mesma linha. Põe lá para mim. Isso. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, diz Paulo. Porque segundo o homem interior, meu espírito, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei. Os meus membros são conduzidos pela minha alma, aonde reside a minha vontade, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ele está dizendo que ele era escravo do pecado. É que todas as vezes que ele pecava, ele dizia que havia uma lei, em razão de a sua tendência pecaminosa, ele não fazer 100% o que ele queria, e algumas vezes ele fazia até o que ele não queria. O que é que eu quero chamar a sua atenção? É que ninguém está livre de pecar, mas que você precisa estar sensível para se arrepender. Você vai dizer para o seu irmão: ninguém está livre de pecar, mas esteja sensível. Lembra da aliança do arrependimento. Aleluia. Oh, aleluia. De manhã, quando acordar, Senhor, me perdoa. Senhor, guia os meus passos. Senhor, eu tenho prazer em pecar contra Ti. Senhor, seja o Senhor meu redentor. Seja o Senhor aquele que vai guerrear as minhas guerras. Chegou a noite, vai orar para Deus: Senhor, me perdoa. Eu podia ser melhor, né? Eu podia ter feito de uma forma diferente. Eu podia amar mais, eu podia perdoar mais. Às vezes, né, alguma coisa rancorosa dentro de mim, um coração maldoso, né? Às vezes essas coisas, Senhor, se arrepende disso. Meu temperamento explosivo, ninguém pode pisar no meu carro, eu já estou chutando. Ninguém pode me fechar, que eu já estou querendo descer do carro e brigar. Né? Ninguém me fala alguma coisa que eu vou voltar para casa, se já for, eu não vou. Essas coisas assim, sabe? Que vão dando margem. E a gente precisa cuidar do nosso coração, da nossa mente, ser santo, santificar o nosso templo, tirar as impurezas, tirar as cinzas e dizer: Senhor, derrama fogo. Senhor, manda mais fogo, até que o pecado seja depurado. Depurado não, queimado, né? Porque depura vai ficar mais, né? Queimado, sabe? Que vire cinza a ponto de essas coisas não permanecerem em mim. Deus te chamou, isso é lógico. Deus tem uma aliança contigo, é fato. Mas o arrependimento não depende de Deus e nem vai vir de Deus. O arrependimento é um ato nosso para com Deus. Se o meu povo, na condição, e se converter, e se arrepender, então é a promessa: eu ouvirei. Deus quer que a sua oração, quando for feita, ela não tem em frente de um obstáculo. Orou aqui, céu direto. Amém. Orou aqui, céu direto. Ela não vai encontrar nenhum obstáculo.
Deus quer esta aliança contigo, como disse Salomão, e Deus não muda, Ele faz acepção de pessoa, assim como Deus prometeu a Abraão, a Salomão Ele promete a você estabelecer contigo uma aliança de promessa, de graça e de favor. Seja cheio de Deus. Você diz amém? 1 João 1, do 5 ao 10. Eu vou correr por causa da hora, né? E essa é a mensagem que de Jesus ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Por que então eu preciso de uma aliança de arrependimento? Por causa de João 10. Se dissermos que não temos pecado, mentimos e fazemos-lo mentiroso. Por que a aliança de arrependimento é tão eficaz, necessária, de suma importância? Porque quando nós estabelecemos uma aliança de arrependimento, o diabo sabe que ele vai tentar colocar alguns entraves, mas ele também sabe que logo em seguida, o que a gente vai fazer? Eu me arrependo. E quando você estabelece uma relação de você se arrepender, você vai chegar num tempo que o pecado bateu na tua porta e você já enxergou ele de longe. Sabe por quê? Você está sensível. A glória de Deus encheu a sua vida. A luz de Deus brilhou de uma forma tão intensa que você vai entender que você está mais perto do céu do que da terra. Porque o pecado acontece na terra, mas a gente, quando está perto do céu, é só milagre. Amém? É só milagre. O que eu faço para estar mais perto do céu do que da terra? É só sair da terra. Simples assim, pastor. Às vezes o nosso coração está na terra, os nossos anseios estão na terra, as nossas orações estão na terra, os nossos procedimentos estão na terra, o nosso relacionamento é terreno. E quando é que eu consigo converter? Eu tenho que ter vida de qualidade com Deus. Eu tenho que saber que eu preciso dele para que eu seja a minha árvore, a minha vida seja podada, para que a cada dia eu me apaixone pelo Senhor e queira andar com Deus e não queira mais pecar contra Ele. Aí a minha mente é restaurada, o meu coração é restaurado e Deus tudo faz novo, irmãos. Só depende, sabe de quem? De você, simples assim. Fazer essa aliança com o Senhor. Para Deus, eu quero sensibilidade. Eu quero ter o coração inclinado para te obedecer. Eu quero me desviar do mal. Eu quero ser bênção para as pessoas que se relacionam comigo. Eu quero levar as pessoas sem relacionar comigo o céu. Relacionam comigo o céu. Relacionam comigo o céu. É ruim quando as pessoas se relacionam com a gente, sai do céu e terra, terra, terra. Se relacionou comigo, terra. Se relacionou comigo, é céu. Se está comigo, é vamos embora, para Deus, vamos embora. Amém. As pessoas precisam dizer, olha, se relacionar com essa pessoa é céu. Vai falar de Deus, vai falar das coisas de Deus, vai te mostrar que é possível. E a vida vai ficar boa. Não pensa que é alguma coisa, meu Deus, vou poder jogar futebol, não vou poder. Vou jogar futebol, pode ir na praia, mas vai na praia, vai ser cidadão do céu, vai ser cidadão do céu. Amém? Cidadão do céu também vai na praia. Você só chegando lá, você precisa entender o seguinte: eu tenho uma identidade. Eu sou cidadão do céu. Eu não vou me perder com essas coisas, porque eu vou saber entrar e sair, porque eu tenho o quê? Eu tenho uma aliança. Amém? Eu lembro muito uma palavra de Jesus.
precisa alcançar. Jesus disse: quem me convence de pecar? Ninguém. Mas a gente precisa tomar cuidado com as pessoas que nos cercam. Elas vão me convencer aqui. E para Deus, ou a pessoa quer amizade, vai me tirar Deus, vai me botar em qualquer outra coisa. E a gente pode ser tremendamente felizes. A gente ri, se diverte, passeia. Ou seja, é só você ter a sua identidade não maculada, você saber que é um cidadão do céu e você pode. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. É só saber aquelas que não me convêm, meter o pau, sair por fora e viver com as coisas que são lícitas. Vocês estão muito quietinhos. Pode dar glória a Deus. Eu vou ficar em Atos 3,19, depois João 1,9 para a gente encerrar. Então Pedro, na sua primeira pregação, ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Eu pergunto: quando aceitamos Jesus, os nossos pecados foram apagados? Sim. Todos os nossos pecados foram perdoados. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Isso aconteceu. Mas o problema é que o antes da conversão foi resolvido. A gente tem agora um problema com o pós. Porque o pós diz que a gente está sujeito e a gente precisa cuidar, porque a gente não quer pecar. Aí João resolve esse problema seríssimo para nós. Diz o texto: ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Não, é 1 João, não é Evangelho não. Me perdoa, acho que eu falei errado. A leitura estava diferente. 1 João. Se confessarmos os nossos pecados, João está falando para quê? Para a igreja. João está falando do pós-conversão. Ele está dizendo nós, primeira pessoa do plural. Ele está se inserindo. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para quê? Nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Continua. Se dissermos que não temos, fazemos o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Eu já tinha lido esse, não? Parecido, né? Vamos continuar. Então é só isso mesmo. É isso, 1 João 9. Eu vou fechar para que a gente possa resolver essas questões.